Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo continue com cada um de nós nesta manhã, irmãos presentes aqui na igreja e aos nossos queridos irmãos também que acompanham a transmissão do culto através dos nossos canais de comunicação. E agora você continue adorando ao Senhor enquanto escuta a exposição da palavra de Deus. Eu quero convidar os irmãos para acompanhar a leitura que eu farei no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 8, versos 26 a 40. Atos, capítulo 8, versos 26 a 40. O tema da mensagem nesta manhã é: obedeça a Jesus, faça discípulos. Obedeça Jesus, faça discípulos. Um anjo do Senhor falou a Filipe, dizendo: dispõe-te e vai para o lado do sul, no caminho que desce de Jerusalém a Gaza. Este se acha deserto. Ele se levantou e foi. Eis que um etíope, eunuco alto oficial de Candace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todo o seu tesouro que viera adorar em Jerusalém, estava de volta e, assentando no seu carro, vinha lendo o profeta Isaías. Então disse o Espírito a Filipe: aproxima-te deste carro e acompanha-o. Correndo Filipe, ouviu-o ler o profeta Isaías e perguntou: compreendes o que vens lendo? Ele respondeu: como poderei entender se alguém não me explicar? E convidou Filipe a subir e a sentar-se junto a ele. Ora, a passagem da escritura que estava lendo era esta: foi levado como ovelha ao matadouro, e como um cordeiro mudo perante o seu tosquiador, assim ele não abriu a boca. Na sua humilhação lhe negaram justiça. Quem lhe poderá descrever a geração? Porque da terra a sua vida é tirada. Então o eunuco disse a Filipe: peço-te que me expliques, a quem se refere o profeta? Fala de si mesmo ou de algum outro? Então Filipe explicou, e começando por essa passagem da Escritura, anunciou-lhes a Jesus. Seguindo eles caminho fora, chegando a certo lugar onde havia água, disse o eunuco: eis aqui água, que impede que seja eu batizado? Filipe respondeu: é lícito, se crês de todo o coração. E respondendo ele, disse: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Então mandou parar o carro. Ambos desceram à água e Filipe batizou o eunuco. Quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou a Filipe, não o vendo mais o eunuco, e este foi seguindo o seu caminho, cheio de júbilo. Mas Filipe veio a achar-se em Azoto, e passando além, evangelizava todas as cidades, até chegar a Cesareia. Amém. O Senhor Jesus, na grande comissão, antes de ser elevado às alturas, dando as últimas instruções aos seus apóstolos, discípulos, ele declarou, e já foi lido nesta manhã: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações. Sabemos, irmãos, o quão importante é o ministério do discipulado na vida da igreja, em nossa vida, na nossa jornada cristã. Eu costumo dizer que o discipulado já deve começar dentro da nossa própria família. Os pais discipulando seus filhos nas Escrituras. Nós somos os primeiros discipuladores e mestres dos nossos filhos. Você pode também discipular irmãos que já estão servindo ao Senhor. Isso é muito bonito. Tem acontecido aqui em nossa igreja. Jovens, adultos, têm procurado estudar com os seus pastores, com irmãos mais amadurecidos na fé, acerca das maravilhas da palavra de Deus. Mas de maneira original e primária, irmãos, nesta manhã, à luz do texto que nós acabamos de ler, eu quero desafiar você a pensar no seu papel como discipulador naqueles que ainda estão perdidos lá fora.
As pessoas do seu ciclo de amizade, de convívio, que não conhecem ainda o Senhor Jesus. E eu já inicio fazendo uma pergunta a você. Você já teve alguma experiência de evangelizar e discipular alguém que, não conhecendo a Cristo, através daquele momento em que você estava ali orando com ele, conversando com ele, é claro que não há uma forma única. Existem pessoas que às vezes me dizem assim: pastor, pode acontecer de uma única vez, num único encontro, como se deu aqui com este caso que nós acabamos de ler? Sim. Pode ser um processo? Também. Eu já acompanhei alguns casos e presenciei isso, quando discipulando uma pessoa que ainda não conhecia o Senhor Jesus, mas aceitou o convite de estudar a palavra de Deus. Caminhamos um certo tempo, estudando pelo menos umas 10 vezes juntos, em encontros semanais, e no final do encontro ela disse: eu quero receber Jesus como meu Senhor e Salvador. Mas já também tivemos oportunidade de, num trabalho missionário com jovens, apresentar o plano de salvação a uma pessoa que estava passando pela rua, se dirigindo à academia para fazer exercícios físicos, e de forma resumida apresentamos a palavra de Deus àquele jovem. E no final, junto com uma adolescente da igreja, ela pergunta para ele: você gostaria de receber Jesus como Senhor e Salvador da sua vida? E aquele jovem respondeu: sim, eu quero me entregar para Jesus. Ela olhou para mim espantada, dizendo: deu certo, pastor. O rapaz aceitou, recebeu Jesus, mas nós devemos entender que esse papel do convencimento do pecado, de levar um homem a se render a Jesus, não é um trabalho nosso. Nós somos instrumento nas mãos de Deus. Quem transforma, quem regenera, quem converte o coração é o Senhor. Mas quão lindo é quando você tem uma experiência como esta. Minha oração é que a exposição desta manhã mova o seu coração e de certa forma até te incomode. Se você ainda não teve essa experiência, que você diga: Senhor, coloque vidas ao meu redor. E nós não temos desculpas, porque sempre Deus estará nos dando oportunidades para compartilhar a nossa fé com alguém, seja da sua família, seja do seu convívio no trabalho, nos seus estudos, seja com uma pessoa estranha que você não sabe muito da sua história. Eis a história do evangelista Filipe. Filipe, que devemos tomar cuidado para não confundi-lo com o apóstolo Filipe. Nós temos também Filipe lá no colégio apostólico, mas este Filipe aqui, ele fazia parte primeiramente daquele grupo dos 70 discípulos que o Senhor Jesus enviou. Ele mais tarde será escolhido entre aqueles 7 homens cheios de sabedoria e do Espírito, que ali de forma embrionária está começando o ofício diaconal registrado em Atos capítulo 6. Mas daquele grupo de homens, 2 se destacam. Estevão, mostrando um profundo conhecimento da palavra de Deus, e você tem registrado em Atos 7, de forma linda, a maneira como Estevão, diante das autoridades, expõe as Escrituras, trazendo um panorama da vida e da história da redenção, desde os patriarcas até Jesus. Mas nós temos também se destacando naquele grupo de homens, Filipe, evangelista, alguém que tem o prazer de pregar a palavra de Deus. Eu quero já de antemão dizer algo a você. Você talvez pense assim: pastor, eu não evangelizo ninguém porque eu não tenho o dom de evangelista. É verdade, existe sim lá na lista dos dons. Efésios capítulo 4 diz isso, que o Senhor chamou alguns para pastores, mestres, evangelistas. Mas o ide do Senhor Jesus, fazer discípulos, é uma ordem para toda a igreja. É claro que o irmão, a irmã que possui esse dom espiritual, ele de forma muito mais natural, de forma muito mais da sua vida, ele fará isso. E você certamente conhece, aqui na Igreja Presbiteriana da Lapa, temos irmãos e irmãs assim, que tem um ardor, um zelo por evangelismo, e que às vezes, se você perguntar para ele o que a igreja mais precisa fazer, eles sempre vão dizer: evangelizar, pastor. A igreja tem que sair das 4 paredes, pastor. A igreja precisa ir para a rua, pastor. A igreja precisa visitar e evangelizar as pessoas. E quando você não tem esse dom, você às vezes fala assim: amém, mas a igreja tem outras coisas para fazer também. Mas não se esqueça que, primordialmente, a igreja é constituída para proclamar, para exaltar o Senhor Jesus, para glorificá-lo. Filipe, então, é este evangelista. E é interessante, irmãos, e aqui eu faço uma rápida retrospectiva no livro de Atos.
para lembrar que o Senhor Jesus, antes de ser elevado às alturas, e deu essa ordem lida nesta manhã já em Mateus 28, 18 a 20, temos também Marcos 16, 15, quando é uma outra maneira que Marcos registrou o mesmo episódio, ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. E Lucas, escrevendo aqui no livro de Atos, lá no verso 8 do capítulo 1, diz a palavra de Jesus: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como na Judéia, Samaria e até os confins da terra. A igreja começa então ali a partir do capítulo 2, após a profecia de Joel se cumprir, a festa do Pentecostes, a descida do Espírito Santo, a pregação de Pedro. A igreja começa a crescer. Naquele dia quase 3.000 são batizados, agregados, melhor dizendo, ali ao Evangelho. Depois nós temos a experiência na Porta Formosa, com a cura do coxo, Pedro e João se dirigindo àquele homem, dizendo: eu não tenho ouro, eu não tenho prata, mas em nome de Jesus eu digo, levanta e anda. E ele entra agora saltando e louvando a Deus no templo, à entrada da Porta Formosa com os homens, mas isso causa mais uma vez oportunidade para que Pedro pregue a palavra de Deus. Esses sinais e maravilhas que acompanham os apóstolos, então, é uma ótima oportunidade para a pregação do Evangelho, mas vai incomodar as autoridades. Pedro e João são levados perante as autoridades, serão ameaçados, e eles serão proibidos de pregar o Evangelho. Mas Pedro responde: João, não podemos deixar de falar daquilo que vimos e ouvimos. A igreja continua crescendo, e agora são acrescidos quase 5.000 pessoas, é o total dos discípulos do Senhor Jesus. Ainda eles não eram chamados de cristãos, isso só acontecerá lá em Antioquia, mas aqui já havia aquela ideia da seita dos nazarenos, ou a igreja do caminho, era assim que eles estavam chamando esses discípulos de Jesus, após a morte e a ressurreição do Senhor Jesus. As autoridades entendiam ou pensavam que com a morte de Jesus tudo acabaria e aquele grupo se dispersaria e não teria mais incômodo na cidade, mas não foi isso. O Evangelho começa a crescer, o Evangelho começa a se expandir em Jerusalém, mas a palavra de Deus diz que não seria apenas para Jerusalém. E agora vem a grande perseguição após a morte de Estevão. Atos 8:1 diz então que houve uma grande perseguição em Jerusalém, e exceto os apóstolos, todos os demais são dispersos. E dentre eles está, melhor dizendo, Filipe. E eles agora então vão descendo por todas as regiões e passam pela província dos samaritanos. E a palavra de Deus diz em Atos 8, você pode conferir isso depois, que Filipe evangelizou muitos samaritanos. Deus usou este homem na pregação do Evangelho. Até os apóstolos foram confirmar depois do que estava acontecendo ali naquela região dos samaritanos. Os apóstolos retornam para Jerusalém e chegamos nesse episódio que eu li nesta manhã. Filipe está agora recebendo uma ordem do Senhor. E olha só, queridos, que coisa linda que nós precisamos aprender com esse servo de Deus. Filipe é um homem obediente ao Senhor. Eu quero que você tente construir essa imagem na sua mente do local para onde Deus está mandando Filipe. Filipe, por ser um evangelista, e como eu disse na minha introdução, um evangelista está sempre declarando que a igreja precisa pregar, que nós precisamos ir ao encontro das pessoas, a falar a palavra de Deus, aonde Deus nos levar, no meio das multidões, em lugares públicos. Certamente Filipe desejaria continuar pregando o evangelho pelas cidades. Mas vem a ordem do Senhor aqui no verso 26 e diz: um anjo do Senhor falou a Filipe dizendo: dispõe-te e vai para o lado do sul, no caminho que desce de Jerusalém a Gaza. Este se acha deserto. Pode imaginar um evangelista sendo ordenado por Deus para ir para um lugar que não tem ninguém. Não tinha ninguém naquela estrada, até porque, irmãos, segundo os historiadores, havia agora uma estrada mais nova que tinha sido construída, que levava as pessoas de Jerusalém a Gaza. Então, essa estrada do lado do sul, ela caiu em desuso, ela não era uma estrada muito mais utilizada. Então, ali praticamente ninguém passava por aquela estrada. Por que será que Deus vai enviar um homem que tem prazer em pregar o Evangelho para um lugar que não tem ninguém? Porque Deus sabia que o etíope ia passar por aquele lugar. Deus sabia que naquele caminho deserto haveria de passar um homem que estaria até lendo trechos das Escrituras, mas que precisaria ser ensinado, explicado, discipulado, ainda que de forma muito breve. E o que eu aprendo com Filipe é que ele prontamente
obedece ao Senhor. Por isso que o tema da mensagem hoje é bem enfático: obedeça a Jesus, faça discípulos. É muito bom estar na igreja, estamos aos poucos retomando as atividades presenciais, é muito bom pertencer a uma igreja que prega o Evangelho, desenvolver comunhão com os irmãos, realizarmos vários trabalhos, mas não se iluda, meu irmão, minha irmã, você antes de tudo foi chamado para glorificar a Deus e pregar o Evangelho com a sua vida, e não depende se isso está na agenda da igreja ou não, porque muitos às vezes dizem assim: eu não prego, pastor, eu não evangelizo, eu não faço discípulos, porque a minha igreja não dá ênfase a esse tema. Se você usar essa desculpa, você vai te responder muito diante de Deus, porque antes de você pensar na igreja a qual você pertence, que precisa sim ter também na sua agenda essa ênfase, você individualmente está sendo conclamado por Deus para obedecê-lo. Você precisa fazer discípulos. Faz parte da sua essência como cristão, como filho do Pai, como discípulo e servo do Senhor Jesus. Filipe prontamente obedeceu. Há uma palavra aqui que nos faz lembrar um outro personagem lá no Antigo Testamento, porque o texto diz através da palavra do anjo: dispõe-te e vai para o lado do sul. Olha só, o final do verso 26 diz: ele se levantou e foi. Lembram do profeta Jonas? A Bíblia diz que ele também se dispôs, mas ele se dispôs para fazer o quê? Para desobedecer, para fugir da palavra de Deus. Então, igreja, tomemos cuidado para não estarmos sendo omissos e não obedientes à ordem do Senhor Jesus. Eu não posso responder isso por você e você não pode responder por mim. Mas eu quero que nesta manhã realmente o Espírito Santo de Deus, aplicando essa mensagem ao seu coração, te incomode. Tire você da sua zona de conforto e faça você orar talvez essa semana: Senhor, coloque alguém diante de mim para que eu pregue o Evangelho, para que eu tenha oportunidade de estudar a Tua Palavra com Ele. Mas isso exigirá de você tempo e disposição. Primeira coisa que um discípulo de Jesus deve ter então diante da ordem dele, do nosso mestre, é obediência e disposição para fazer a obra. E como eu disse há pouco, o local é deserto, a região sul, uma estrada que não está mais sendo tão utilizada, porque tem uma nova estrada que leva as pessoas de Jerusalém a Gaza, mas Deus, sabendo que haveria de passar ali um homem, Ele providenciou um dos seus discípulos para estar lá. E isso acontece até hoje, irmãos. Certamente você às vezes não percebe, falta-nos às vezes a sensibilidade e o discernimento para perceber que às vezes você poderá estar num determinado lugar, você nem imagina, do nada aparece uma pessoa no seu lado, seja na fila do banco, seja num transporte coletivo, seja às vezes até num local de lazer, e começa uma conversa sem pé, sem cabeça, às vezes uma conversa que você não sabe onde vai terminar, e Deus vai abrindo portas, e Deus vai te dando oportunidades para que você pregue o Evangelho. E talvez nós não poderemos dizer não, jamais para Deus: Senhor, o Senhor nunca fez isso comigo, eu nunca tive uma oportunidade como essa. Eu não creio, irmãos. Seria da nossa parte uma terrível leviandade de dizer que nunca tivemos uma oportunidade de comunicar Jesus. Eu sei que é um pouco forte o que eu vou dizer agora. Se você estiver dizendo: não, pastor, de verdade, eu nunca consegui pregar o Evangelho para ninguém até hoje, então eu vou desafiar você: quando o culto terminar hoje, dê uma volta aqui no bairro da Lapa e converse com alguém que está aqui perto da igreja. Dê bom dia a ele. E diga para ele: Jesus te ama. Eu estou saindo da minha igreja agora e eu acabei de ouvir uma pregação que eu tenho que pregar o Evangelho e fazer discípulo. Quem sabe a hora que você estiver dentro do seu carro e o farol fechar e a pessoa for te entregar alguma coisa, você talvez receba o que ela está entregando, mas você diga para ela: bom dia, Jesus te ama. Eu estou acabando de sair da minha igreja agora e o Deus falou comigo que eu tenho que pregar Jesus. Nós não podemos dar essa desculpa. Lá vem a carruagem trazendo o etíope. E o etíope está voltando de Jerusalém porque ele foi adorar o Senhor. Interessante isso, né? O que um estrangeiro faria ou estava fazendo em Jerusalém? Havia muito naquela época prosélitos, homens de outras nações que subiam para adorar o Senhor em Jerusalém. Possivelmente esse homem havia aceitado o judaísmo na sua vida, está adorando a Deus, ele não conhece Jesus ainda. E ele, ao voltar agora para o seu país, para a Etiópia,
ele comprou, adquiriu um livro. Claro que não nos moldes como você conhece, até hoje nós já temos livros na versão e-books, digitais, mas naquela época eram os rolos, os pergaminhos, e ele comprou o volume do livro do profeta Isaías. E o texto diz então que ele talvez escolhe essa estrada, uma estrada mais deserta, porque ele não quer ser incomodado, ele quer fazer uma viagem tranquila, porque enquanto ele está viajando, certamente conduzido por um dos seus servos naquela carruagem, ele estaria lendo a palavra de Deus. E o interessante é que os estudiosos dizem que a leitura era feita em voz alta. Então aquela carruagem passando naquela estrada, e lá está Filipe, obedientemente, porque Deus o mandara para aquele lugar. De repente aponta lá na estrada a carruagem do etíope, um homem que era um oficial, vale a pena dizer, do continente africano, um homem que era eunuco e que agora tinha ocupado uma posição de destaque. A expressão Candace aqui não é o nome da rainha, mas é para dizer que esta aqui era a rainha mãe da Etiópia. Ele então era um oficial de alta patente, por que não dizer, um homem da alta confiança da rainha mãe, e ele está voltando para a Etiópia e está lendo o livro do profeta Isaías. E agora vem uma outra ordem, aparentemente estranha para Filipe. Olha o que nos diz o texto, versículo 29. Então disse o Espírito a Filipe: aproxima-te deste carro e acompanha-o. Já não bastasse o Senhor falar para Filipe: vai para o lado sul, para a estrada de Jerusalém a Gaza, ela está deserta. Agora o Senhor manda Filipe correr do lado de uma carruagem. Você consegue construir essa cena na sua mente? Você consegue nesta manhã agora imaginar Filipe correndo? Talvez aqui os irmãos que são adeptos da boa ginástica, da boa atividade física, digam: está vendo, pastor? Até para evangelizar tem que estar em forma, né? O presbítero Marcos que o diga, né? Os nossos profissionais da educação física: está vendo, pastor? O senhor tem que malhar um pouquinho aí, porque se o senhor tiver que correr do lado de alguém na rua, o senhor vai ter que estar em forma, senão o senhor não vai ter fôlego para falar com a pessoa. Filipe começou a correr do lado da carruagem. Certamente aquilo pode ser estranho para você, mas às vezes é assim, irmãos, as oportunidades que Deus nos dá são diversas. De repente agora Filipe escuta, porque a leitura está sendo feita em voz alta, lembra que eu disse isso há pouco? E Filipe, que conhece a palavra de Deus, discerniu, falou: olha, ele está lendo Isaías. Então uma coisa que um discípulo também precisa ter, o discípulo precisa obedecer, precisa ter disposição para fazer o que Deus manda, mas o discípulo precisa conhecer a palavra. Você já imaginou se você vai evangelizar uma pessoa e ela fizer uma pergunta um pouquinho mais difícil, você diz: é melhor você ir lá na minha igreja falar com o meu pastor, porque eu não estou preparado para te ensinar. Nós devemos ensinar. É por isso que existe o ministério também do discipulado na igreja, quando nós preparamos jovens, homens e mulheres, estudando a palavra de Deus com eles, para que eles tenham condição de evangelizar e discipular as pessoas do seu convívio. Então o texto diz que quando Filipe está correndo ao lado daquele carro, daquela carruagem, e ele escuta o etíope lendo Isaías, Deus dá a Filipe agora o discernimento, aquilo que talvez muitas vezes nos falta. A gente diz assim: eu não percebi nada, pastor, eu não percebi que aquela era uma oportunidade que Deus estava me dando para pregar o evangelho, passou batido, como diz a gíria. Ele sentou do meu lado, ficamos meia hora ali, mas eu não senti vontade de falar, ele não deu nenhum pontapé inicial, não vi nenhum sinal, então eu não falei. Vocês percebam que Deus ele leva Filipe até o deserto, pelo menos é aquela estrada assim. Deus manda ele correr, mas Deus mandou Filipe perguntar alguma coisa para o etíope? Olha aí bem o texto. Deus disse assim: faça uma pergunta para ele agora. Não, Deus parou aí, porque agora, em outras palavras, Deus já está falando somente no coração. Deus está mexendo na vida de Filipe, é o anjo do Senhor, agora é o Espírito Santo, e Filipe tem agora sensibilidade, discernimento, e faz a pergunta: você entende o que está lendo? Imagina a cena, gente. Filipe correndo do lado da carruagem, talvez falou um bom dia, não sei se era na parte da tarde, mas diz: olá, você entende o que você está lendo aí? Ele poderia até ter escutado do etíope: quem é você? Que ousadia é esta? Nunca te vi. Como assim?
Mas Deus é que está guiando toda aquela história, irmãos. E a resposta que vem do etíope, na verdade, não é nenhuma resposta, mas é uma outra pergunta. Como é que eu vou entender se ninguém me explicar? Na verdade, uma afirmação, né? Exclamativa. Como é que eu vou entender se ninguém não me explica? Se você estivesse no lugar de Filipe naquela hora e entendesse assim, puxa, ele está pedindo então que alguém explique para ele o que ele está lendo. Você diria o que para ele? Olha, que Deus te abençoe e que talvez, quem sabe, quando você chegar lá na sua casa, você passe por alguma igreja, você consiga receber a oportunidade de ler a palavra de Deus e alguém te explicar, ou você diria, eis-me aqui, Senhor, estou pronto. Porque ele, na sequência, faz um convite para Filipe, sobe aqui no meu carro, você não pode me explicar? E a passagem que ele estava lendo corresponde ao capítulo 53, naquela época não tinha essa divisão de capítulos e versículos, ele está lendo os rolos do livro de Isaías e providencialmente, abrindo o pergaminho, ele está lendo exatamente aquilo que você sabe que está registrado em Isaías 53, e Lucas transcreve aqui para nós, e a partir desta passagem, Filipe vai evangelizar e apresentar Jesus para esse homem, mas surge agora as dúvidas do discipulado, há uma troca, o discipulador precisa estar preparado para responder às perguntas do discípulo. Portanto, você, meu irmão, minha irmã, que quer e precisa atender à ordem de Jesus, de fazer discípulos, você precisa conhecer a palavra de Deus, você não pode ser neófito na palavra de Deus, você precisa conhecer mais do que João 3,16, você precisa conhecer mais do que o Salmo 23, porque às vezes você acha assim, bom, eu vou evangelizar com João 3,16, com certeza Deus vai te usar, é a palavra de Deus, é um texto maravilhoso. Você vai ler Salmo 23, maravilhoso, mas se ele te fizer uma pergunta a mais, eu faltei na escola dominical, eu não tenho essa resposta. Você precisa da razão da sua fé, conhecer a palavra de Deus profundamente. E quando ele faz a pergunta para o Filipe assim, olha, de quem que o profeta está falando? O profeta está falando dele mesmo ou de uma outra pessoa? Olha que oportunidade, irmão. Você já imaginou você evangelizando alguém e a pessoa te faz uma pergunta desta? Você começa a estudar com ele Isaías 53, mostrando ali o sacrifício do servo sofredor. Hoje à noite você vai ter uma pregação sobre isso. Quem é o servo de Yahvé? Você vai ver essa condição, porque o livro de Isaías é o livro, como alguns diriam, o evangelho do Antigo Testamento. É um profeta messiânico. E é interessante que aqui, então, Filipe vai responder para ele, ele não está falando de si mesmo, ele está falando do Messias, aquele que haveria de vir e que já veio. E a palavra de Deus diz algo que eu acho muito lindo, e eu quero ressaltar aqui com você, versículo 35, então Filipe explicou, e começando por essa passagem da Escritura, anunciou-lhes a Jesus. Que coisa linda, irmãos. Certamente foi um discipulado rápido, a Bíblia não diz quanto tempo durou esse período em que Filipe está na carruagem indo em direção à Etiópia. Não sei se durou horas, mas o tempo suficiente para que o plano da salvação, o evangelho do Senhor Jesus, fosse anunciado àquele homem. Aquele homem que talvez era adepto do judaísmo, mesmo sendo um estrangeiro, um gentil, mas que agora os seus olhos estão se abrindo, a sua vida está sendo alcançada pela maravilhosa graça do Senhor Jesus, porque a fé vem pelo ouvir e o ouvir da palavra de Deus. Paulo, escrevendo também lá aos Romanos, diz, e como pregarão se não há, e como ouvirão se não há quem pregue, e como pregarão se não forem enviados? Quão formosos são os pés dos que anunciam coisas boas. Filipe precisou até correr do lado da carruagem para aproveitar essa oportunidade. O verdadeiro discípulo de Jesus é obediente. O verdadeiro discípulo de Jesus mostra prontidão em atender a ordem. O verdadeiro discípulo de Jesus tem discernimento e sensibilidade. O verdadeiro discípulo de Jesus investe tempo na vida do outro. Um problema sério que tem acontecido nos nossos dias. Ninguém tem tempo para nada.
Você já imaginou se você ouvir com todas as letras em alto e bom som um amigo seu, esta semana, lá no WhatsApp, nos seus meios de comunicação, falar assim: ei, você poderia estudar a Bíblia comigo toda semana? O que você responderia para ele? Olha, eu vou dar uma olhadinha na minha agenda. Eu vou ver se eu tenho tempo essa semana para te atender, porque eu estou com uma vida tão atarefada, eu estou cheio de trabalho. Você não pode falar isso. Você vai ter que dizer para essa pessoa: é para já, que dia que você quer marcar? Eu tenho sim alguns compromissos, vamos encontrar o melhor horário, vai ser presencialmente, vai ser através de uma videoconferência, mas nós vamos estudar a Bíblia sim. Porque se a igreja não fizer isso, se eu e você não fizermos isso, quem fará? Se nós somos a instituição que Deus criou para proclamar as insondáveis riquezas de Cristo para o mundo que está perdido. Filipe então não perde a oportunidade. Filipe apresenta Jesus ao etíope, e o assunto deve ter ido longe, viu gente? Vamos pensar aqui nos irmãos que fizeram aí a classe de integração, a classe de catecúmenos, como antigamente chamávamos, os irmãos que foram discipulados pelos pastores, preparando-se para o batismo e profissão de fé. E um dos assuntos que nós trabalhamos com vocês é sobre o sacramento do batismo. Deu tempo de Filipe chegar até o batismo. Interessante, porque de repente o etíope vê um pouco de água, talvez naquela região, um riacho, um lago, alguma coisa assim. E ele fala: olha ali, olha a água ali, o que impede de eu ser batizado? Mas para ele ter falado isto, é porque Filipe discipulou ele, ensinou ele acerca do batismo. E agora vem algo lindo, que eu gosto muito de ler isso na introdução, quando eu começo o discipulado com alguém. Ele vai professar a fé dele aqui, irmãos. Nossa igreja prega e ensina o batismo das crianças, porque cremos na família da aliança, do pacto. Mas a criança não tem ainda consciência, e os pais que representam aquela criança no momento do batismo, prometem orar com a criança, orar por ela, ensinar a criança a ler a palavra de Deus, trazer a criança na casa de Deus, para que quando ela atingir a idade da razão, aquela criança também diga: eu quero dizer quem é Jesus na minha vida, eu vou professar minha fé. E isso geralmente acontece na fase da adolescência. Mas ele já é um adulto, ele não é mais uma criança, ele não é um adolescente, é um adulto. Então aqui, via de regra, acontece assim na nossa igreja. Quando um adulto vai receber o sacramento do batismo, ele também professa a sua fé no mesmo ato. E o que é que Filipe fala para ele? É lícito, você quer ser batizado? Mas primeiro você precisa declarar quem é Jesus. E ele declarou, irmãos: eu creio. Jesus Cristo é o Filho de Deus. Irmãos, de onde é que esse homem tirou essa informação? Como é que o etíope chegou a esta compreensão de que Jesus é o Filho do Deus Altíssimo, o Messias prometido? Por causa da exposição da palavra de Deus, do genuíno evangelho que Filipe anunciou para ele a partir do texto que ele estava lendo em Isaías. Nós precisamos, irmãos, estar preparados para dar razão da nossa fé e não perdermos nenhuma oportunidade que Deus nos der. Esse texto não fala de batismo, a ênfase principal dele aqui não é pregar e nos ensinar sobre a doutrina do batismo. Tem pessoas que gostam de criar polêmica aqui, porque diz que então ambos descem do carro, o carro para e ambos descem a água. Aí fica toda a polêmica. E aí, pastor? Foi por imersão ou por aspersão? O texto não nos dá essa informação. E nossa igreja, zelosa como é da palavra de Deus, reconhece as duas formas de batismo. A Igreja Presbiteriana do Brasil administra o sacramento do batismo por aspersão, mas reconhecemos o batismo por imersão, então não há nenhum problema aqui. Se você falasse: para mim foi por imersão, para mim foi por aspersão, segundo o texto no original, tudo leva a crer que a água estava na região da cintura de ambos e que Filipe levou a água e jogou na cabeça dele. Mas se você falar assim: ah, pastor, o senhor está forçando o texto, o senhor está dizendo o que o texto não diz, por isso que eu volto a dizer, não é a única passagem que eu sustentaria isto, mas o mais importante aqui é a declaração do etíope, o desejo de receber o sacramento do batismo. O batismo não salva, mas quem crer e for batizado será salvo. E então a experiência da conversão, da transformação, já estava acontecendo no coração daquele homem, por isso ele quer receber o batismo. E Deus vai usar Filipe
Naquela época, antes que você diga assim, mas pastor, ele não era apóstolo, ele podia batizar? Além dos 12 apóstolos, no primeiro tempo da igreja, alguns discípulos do Senhor Jesus, que alguns até gostavam de chamar de apóstolos, até como Barnabé, que também é um discípulo. Barnabé não era apóstolo. Esses homens tinham a autorização para ministrar o sacramento do batismo. Não é que qualquer um poderia batizar. Nós sabemos que essa é uma prerrogativa dos pastores, dos ministros consagrados e ordenados para essa finalidade. Mas o texto nos diz que ambos descem a água, o eunuco, o etíope, é batizado. E agora vai acontecer algo interessante. De repente, irmãos, num piscar de olhos, o Filipe vai desaparecer. Aí você diz, pastor, o que é isso? Se você não percebeu ainda, o livro de Atos dos Apóstolos poderia ser chamado também de Atos do Espírito Santo. Sinais e prodígios aconteciam aqui. E geralmente a ordem é invertida, porque normalmente acontece o fenômeno, o milagre, o sinal e depois a oportunidade de pregar. Aqui veio a pregação, aqui veio a transformação do coração do etíope, aqui veio a ministração do sacramento e agora o Senhor vai manifestar um sinal e maravilha ali. Diz o texto que Filipe desapareceu. O texto fala para nós de forma muito clara. Quando saíram da água, verso 39, o Espírito do Senhor arrebatou a Filipe, não o vendo mais o eunuco. E você vai receber a informação, eles não estavam indo na região sul, eles não estavam indo para a Etiópia, eu não sei quanto tempo percorreu ali essa carruagem com Filipe dentro da carruagem, mas agora o Senhor vai trazer novamente Filipe para a região norte, e ele vai aparecer em Azoto. E o que Filipe está fazendo lá em Azoto, irmãos? O que ele mais gosta de fazer? Evangelizando. Um evangelista não consegue ficar parado. Eu já tive a oportunidade de almoçar com um amigo, já estou terminando. Fomos a uma lanchonete fazer uma refeição. E recentemente eu tive essa experiência também com um irmão que trabalha no Ministério dos Gideões, foi muito interessante. Pedimos o prato, pedimos o cardápio primeiro, escolhemos a refeição, ele nos atendeu gentilmente, colocou os pratos, os talheres, os copos, e eu percebi que aquele homem estava sendo tão cordial, talvez treinado pelo restaurante, e de repente o meu amigo que estava do meu lado olhou para ele e falou assim, bom dia, qual é o seu nome? O rapaz falou, olha, eu queria dizer uma coisa para você, parabéns pelo seu trabalho, você está nos atendendo muito bem, e eu queria dizer para você que Jesus te ama. Nós somos pastores, nós viemos almoçar aqui no seu restaurante, mas eu não posso sair daqui sem dizer para você que Deus tem um plano na sua vida. E Abi tirou o Novo Testamento dos Gideões e entregou para ele. Eu estou falando isso aqui de público porque eu não fiz isso. E eu fiquei olhando aquele meu irmão e falei, Senhor, queria ter essa ousadia. Nosso querido reverendo George sempre diz isso, que quando ele pega um táxi ou um aplicativo, ele não perde a oportunidade. A conversa vai passar por política, a conversa vai passar por futebol, aí descobre se o motorista é corintiano ou não, e a conversa vai, mas o reverendo George não vai descer do carro sem falar de Jesus para aquele motorista daquele aplicativo. Você tem tantas oportunidades, eu tenho tantas oportunidades, por que estamos sendo covardes e omissos? Obedeça a Jesus, faça discípulos. E aí, meus irmãos, o texto diz que Filipe se encontra em Azoto e vai passando além e vai evangelizando todas as cidades. E ele chegou aonde, irmãos? Cesareia. Em casa você pode ler depois em Atos capítulo 21, Paulo vai se hospedar na casa de Filipe, lá em Cesareia, porque Filipe depois fixa residência nessa cidade. E o etíope? O que acontece com o etíope? O texto responde. Depois que Filipe então desaparece, e este foi seguindo o seu caminho, cheio de júbilo. Interessante que quando o Senhor Jesus conta as 3 parábolas, da ovelha perdida, da dracma perdida e do filho pródigo, há uma coisa linda que acontece no final das 3 parábolas. Festa, júbilo, porque os anjos celebram,
porque Deus se alegra por um pecador que se arrepende, mas o pecador que é resgatado das trevas e transportado para o reino do Filho do seu amor, o pecador, a pecadora que tem o coração regenerado e transformado, também experimenta júbilo. Pode imaginar esse homem agora na carruagem, indo ao encontro da sua rainha, indo para o seu país, mas agora dizendo: eu sou uma nova criatura, Jesus é o meu Senhor e o meu Salvador, eu tive um encontro com Jesus. Irmãos, a igreja não pode se calar. Você tem sido um discípulo obediente? Você não gostaria de ter uma experiência assim? Ore por isso. Certamente Deus te dará a oportunidade o mais breve possível. Quando você menos esperar, Deus colocará alguém diante de você. Seja sensível para perceber o trabalhar de Deus e diga: eis-me aqui, Senhor, usa-me. Eu quero ser um instrumento para anunciar Jesus às pessoas. Eu quero estudar a Bíblia com aquele que pedir. Pode ser até da igreja, um novo convertido, alguém que está acabando de chegar na igreja, e você percebe que ele ainda precisa de orientação, como aconteceu com Apolo. Apolo pregava, era um grego, mas aí Priscila e Áquila perceberam que Apolo precisava ser orientado mais na palavra. O que Priscila e Áquila faz? Pega Apolo, leva para casa e cuida de Apolo, ensina Apolo, discipulou Apolo, e Apolo sai pregando o evangelho. Nós podemos fazer isso. Obedeça a Jesus, faça discípulos, crer e observar tudo quanto ordenar. O fiel obedece ao que Cristo mandar. Tem gente que acha que Jesus falou assim: se você quiser, você faz discípulo. Se você quiser, você prega o evangelho. Não! Está bem claro lá em Mateus 28:18: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Façam discípulos. Pregue o meu evangelho. E há um pregador aí famoso que diz que a igreja que não evangeliza precisa ser evangelizada. Que Deus nos livre dessa frase servir para nós, mas que a nossa amada igreja presbiteriana continue pregando as insondáveis riquezas de Cristo, fazendo discípulos de todas as nações.